Pessoal, estamos começando mais uma aula e hoje o tema da aula é comunicação visual, identidade visual e projeto gráfico. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Ana Carolina Curtis Sanches, que aceitou de pronto o nosso convite para compartilhar conosco as experiências que ela vem adquirindo ao longo da sua carreira. Então, eu acho que nós vamos dar as boas-vindas, agradecer imensamente por essa oportunidade, e eu queria fazer um comentário antes. Eu tenho tentado, ao longo das aulas, colocar gerações distintas de profissionais, porque eu acho que a gente traz olhares muito ricos, diversos, experiências também muito diferentes, muito diversas, que vão compondo um universo que, ao final, eu espero que seja bastante rico e bastante proveitoso para todos vocês. Nós estamos aqui com os nossos alunos, Ana Carolina, nem todos são exatamente da nossa área, da área da cultura ou da área do design, mas eu acho que justamente por isso a troca pode ser bem interessante. Eles vão mandando pelo chat perguntas, e na medida em que houver brechas eu vou fazendo, senão eu faço algumas perguntas ao final, porque seria interessante ter a sua explanação, a sua apresentação, que talvez algumas perguntas ao longo do processo de hoje sejam respondidas. Então, eu queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e gostaria de começar essa aula com você se apresentando. Quem é você? Qual é a sua formação? Qual é a sua experiência profissional? E, a partir daí, a gente vai desenvolvendo temas. E já sei, pessoal, que ela trouxe algumas coisas para compartilhar conosco, já que nós estamos falando de comunicação visual, design, estamos falando de identidade visual, é impossível que a gente cumpra, né, quer dizer, esse conteúdo sem que ela nos brinde com imagens e com projetos que tenha feito, tá bom? Muitíssimo obrigada mais uma vez, a bola está com você. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Helena. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer a oportunidade de falar e dividir com vocês também um pouco da minha jornada. Eu sou, na verdade, sou formada, graduada em design de produto e depois acabei me envolvendo com a área gráfica e me especializei fiz uma pós em design editorial e infografia, e editorial a gente fala de todo editorial, online, offline, impressos ou não, e a gente fala de todo o conteúdo diagramável. Então, durante a minha pós eu me envolvi com o universo de exposições. Eu achei muito interessante um projeto cultural, um projeto de exposição que a gente tem. A gente tem um painel, a gente tem a legenda, a gente tem um convite físico, um convite digital, a gente tem diversos formatos, diversas peças para aplicar a identidade visual e trazer um pouco desse mundo da exposição já em todas as peças gráficas. Hoje em dia eu fiz algumas exposições já, eu sou uma geração nova aí da cultura, estou nos meus 30 anos, mas já tenho mais de 10 exposições que eu pude participar, que eu pude desenvolver, e fui aprendendo uma a uma. Cada vez a gente aprende uma coisa nova, ou de um material novo, ou de algo que funcione, algo que não funcione. Então, é tudo sempre uma ótima experiência. Então, Ana Helena, eu vou compartilhar, posso compartilhar com vocês? Deve. E aí a gente vai, na verdade, conversando e vai apontando questões cada vez que você apresentar e você explanar sobre alguma coisa. Então, vamos lá. Então, eu trouxe para vocês primeiro... Acho que é melhor você colocar como apresentação, isso. Aí, tá indo. Primeiras exposições fiz, então eu comecei em 2015, 2016 e estamos agora em 2021, são 13 exposições entre Farol Santander, Sesc Consolação, Sesc Belenzinho, Parque Ibirapuera, Centro Cultural São Paulo. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro uma exposição de 2020, que foi logo no início da pandemia. A gente fez a exposição Constelação, Somos Todos Feitos de Luz, que é uma grande instalação imersiva da artista Maya Patrick. Então, a gente começa trazendo a identidade já e um pouco
instalação já na identidade do convite, com as informações que a gente tem, as informações a gente tem que colocar sempre a barra de logos, barra de logos e marcas institucionais, endereço, informações de visitação e a questão do nome, a artista e a curadoria também da exposição. Quando a gente cria um projeto de exposição, a gente tem que mostrar para o pessoal que vai desenvolver, tem que mostrar para o artista, mostrar para a produção, mostrar para todo mundo da equipe o mais próximo possível do que vai ser. Então, eu coloco sempre um mock-up ou uma cena para tentar contextualizar e a gente ter também noção de proporção, de cor, de contraste, de tamanho, de como vai ser o material final. E a gente tem sempre também um painel de abertura com a identidade e um texto introdutório do curador. Temos também texto da instituição a respeito da exposição, convidando a pessoa a adentrar o espaço. E, em alguns casos, temos também alguns destaques de artista e obra para ressaltar e posicionar, assim como outros diversos conteúdos que podem aparecer dentro de uma exposição. Então, eu vou mostrar agora também a exposição Gigantas, que foi no Farol Santander, lá em Porto Alegre. Aqui eu vou dar uma atenção um pouco maior para a identidade da exposição, onde a gente trouxe já na tipografia um pouco da representação da grande instalação que é. É uma instalação imersiva também, nesse mundo da arte digital, essa arte que está sendo explorada muito agora. E é uma instalação que são compostas por luzes e ela é verticalizada, então a gente trouxe um pouco disso também na identidade, fez uma identidade um pouco mais blocada, e essa parte dos gigantas como se fosse o próprio LED de luz das instalações. Também temos o painel disposto com as informações, os textos sobre a artista, a obra e convidando o leitor a entrar no espaço. Temos sempre também uma ficha técnica com o nome de todas as pessoas envolvidas no projeto, tanto do local quanto da equipe de produção, os artistas, as pessoas que tiveram que produzir peças, todo mundo a gente coloca também. Também tem a parte de catálogo nas exposições. Hoje em dia é muito explorado o catálogo digital, mas até então a gente estava tratando ainda um catálogo físico. E no catálogo a gente traz tudo que é interessante, às vezes não só fotos da exposição pronta, mas fotos de desenho, concepções de ideia. Em alguns casos a gente traz até fotos de making off, como por exemplo aqui tem uma foto de um making off. Então a gente pode explorar tudo que for interessante e passar para o leitor nessa hora. Temos a exposição Devaneios, uma exposição que aconteceu no Farol Santander também em 2020. Aqui é uma versão diferenciada de um convite, quando a gente começou a explorar um convite um pouco mais, um formato um pouco mais digital. Então a gente tem um convite estático, mas também tem um convite dinâmico para ser vinculado nas redes. Então a gente também tem que se adaptar aos novos formatos. Sempre mostrando como é que vai ficar a identidade dentro do espaço, para tentar ser o mais próximo possível do real, para poder ser aprovado, confeccionado, desenvolvido, conferido, e também ficar tudo de acordo com a identidade proposta. Aqui, por exemplo, nesse catálogo, a gente, durante a exposição, houve na verdade, durante a montagem, ficou uma câmera ali mostrando toda a confecção das duas instalações de exposição, e depois com a exposição aberta, esse vídeo ficou acontecendo em time-lapse para o pessoal poder visitar e acompanhar também e viver um pouco de como foi a construção de toda a instalação. E a gente queria trazer um pouco disso para o catálogo, não queria que fosse algo perdido quando a gente mudasse de mídia. Então, a gente trouxe também uns frames do time-lapse e a gente colocou um QR Code convidando o leitor também para ver esse vídeo no YouTube e ver como é que foi a construção dessas duas grandes salas. Então, a gente pode realmente, mesmo que estejamos falando de
um material impresso ou não, ou algo estático, a gente pode mudar, a gente pode encaminhar para outro lugar, a gente pode completar essa informação de outra forma. Aqui, por exemplo, é uma foto da identidade aplicada, bem próximo do mockup que foi feito. Temos a exposição Estremecer Auroras, do artista Augustin Rebetes, no Sesc Consolação, onde a gente fez uma interferência já desde a entrada, desde o lado de fora, para atrair já o leitor. Então, a pessoa está passando na rua, às vezes nem sabe o que está acontecendo, muitas vezes, às vezes nem sabe que ali é o Sesc, mas chama atenção, é atraído pela própria comunicação visual, que logo no primeiro impacto já é algo bem diferente e atrativo. Então, essa identidade foi feita com a própria tipografia do artista, e para balancear uma tipografia bem irregular, bem completamente irregular em tamanho e em peso, e também ela tem ela meio que dança, né, entre mesmo uma letra que seja igual, em determinados momentos ela está numa angulação diferente, então é uma letra realmente muito dinâmica. E para balancear, a gente escolheu uma tipografia que fosse um pouco mais delicada, um pouco mais simples, um pouco mais reta também, para poder balancear na hora da comunicação visual. E como a própria tipografia, como o próprio estilo do artista, sempre trazendo elementos irregulares, como um triângulo não tão reto, ou elementos abstratos, para trazer a identidade do artista em todas as peças. Então, temos o painel de abertura e a ficha técnica, um pouco mais isolada. Foi feito também o catálogo. Nesse catálogo, por exemplo, tem uma entrevista entre a curadora, Adelina von Furstenberg, diretora do Art for the World, inclusive essa exposição é projeto, Art for the World, e tem uma entrevista entre o artista e a curadora que é muito interessante. E também exploramos conteúdo bilíngue, nesse caso. Aqui a aplicação da comunicação visual lá no espaço. Então, a gente tem, para entrar na exposição, você precisa só passar na porta, você não precisa nem de fato entrar no espaço, você já começa a interagir desde o momento que você está passando na porta. Temos a exposição Terrosidades, na verdade foi uma exposição curta da estilista Paula Raia, trazendo grandes figuras femininas. A gente, inclusive, acabou explorando 2 opções de convite, na verdade o mesmo convite, com 2 fotos diferentes, vinculadas em plataformas diferentes, para também dar uma variedade, o que sempre é uma opção. Painel também de abertura e ficha técnica. Nesse caso, a gente tinha os painéis com as grandes figuras e a gente explorou uma paleta cromática dentro da parte de terrosidades. Então, a gente trabalhou com areia, com tons de terra, com um pouco de tons de ferrugem e algumas cores análogas para poder compor isso e fazer uma construção de narrativa também dentro do espaço. A exposição Água, questões sobre a água, aconteceu no Sesc Belenzinho, também foi um projeto Art for the World. Nessa exposição, a gente fez também uso de infografia para mostrar circulação dentro do espaço, porque era uma exposição no Sesc Belenzinho que ocupava 3 espaços diferentes. Então, a gente precisava conduzir a pessoa para não ficar só em um espaço, poder visitar de fato a exposição inteira. Então, a gente trouxe sempre um mapa infográfico para poder situar a pessoa. Então, a gente tem, na verdade, instalações fora de espaços e espaços diferentes. Então, a gente trouxe a representação em forma de infografia para mostrar esse ambiente, e sempre presente nos locais, ou no totem, ou nas paredes para adentrar o espaço, ou no meio do caminho,
sempre posicionando a infografia para a pessoa se situar. Aqui a gente também teve um catálogo com um grid um pouco mais solto, para também poder deixar um pouco desse fluxo que a gente fala da água, dessa distorção que a gente fala quando a gente fala de água, e trazer um pouco dessa paleta que a gente tem da exposição toda para o catálogo. Uma questão interessante é que essa exposição ela é uma segunda leitura de na verdade, uma segunda parte de exposição, uma segunda réplica. Itinerância, venue. E na hora que a gente fez essa adaptação aqui para São Paulo, a gente mudou a tonalidade do azul. Antigamente, para a primeira itinerância, ela era uma tonalidade um pouco mais verde, como se fosse uma água um pouco mais limpa. E quando a gente trouxe essa identidade para São Paulo, a curadora Adelina von Furstenberg, ela insistiu muito, né, na ideia da gente mudar essa tonalidade do azul para a gente trazer um pouco da sujeira que tem na água, para também trazer um pouco do contexto do ambiente que a gente está. E ser fiel a a água que a gente está falando com artistas brasileiros também. Então, também tem que ter uma questão de identidade nessa água. A exposição, a XBIAL, na verdade, a 10ª Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo, ela aconteceu no Parque Ibirapuera, e, na verdade, a identidade dela é uma identidade já construída também, vinda de diversas edições da Bienal, e a partir disso foi criado alguns painéis brincando com a identidade, como, por exemplo, o X, que marca o local. Então, a gente explorou essa ideia, essa brincadeira do mapa, mostrando as diversas itinerâncias, no caso, as diversas edições da Bienal, fazendo brincadeiras com deslocamento, então a palavra deslocando, ou a foto da cidade junto com a identidade um pouco mais para o lado, um pouco cortada, e também a verticalização que a gente fala de prédio, deslocamento, trazendo um pouco isso para São Paulo também, e trazendo as cores de São Paulo também. Então, a gente sempre usando essa brincadeira do X marco local, ressaltou, a gente teve os projetos que venceram as categorias dessa Bienal, e trazendo sempre a questão do mapa, mostrando o local da onde é o autor daquele projeto, onde o projeto aconteceu, e trazendo informações também com QR Code para a pessoa poder saber um pouco mais do projeto, dos projetos que tenham conteúdos a mais para a gente adentrar. Aqui a gente tem na verdade, a gente é o mesmo conteúdo, como a gente tem uma versão em idiomas diferentes, então a gente também aplica cores diferentes para explorar um pouco de como foi a instalação. Então era um eixo, na verdade um X já, toda a instalação foi feita em cima dessa identidade. Nas 4 pontas a gente tinha esses painéis brincando com a identidade, com o nome, com o conteúdo, e no decorrer do eixo a gente tinha os painéis dos projetos participantes. E eu trouxe também a exposição aqui à África, foi a minha primeira exposição, em 2015, no Sesc Belenzinho, o projeto Art for the World. A exposição me fez aprender bastante, foi meu primeiro contato, e foi feito os painéis também de entrada dos espaços positivos, e o catálogo, convite, como o pacote básico das exposições. E é isso. Eu acho que depois de ver essa viagem no tempo, né, num tempo que não é longo, mas que é rico, eu acho que a gente podia agora conversar sobre processos, né? Quer dizer, como as coisas de fato acontecem. Então, eu acho que a área da comunicação visual é uma área que se relaciona com outras tantas áreas de um projeto cultural. Nós já tivemos a oportunidade do encontro de arquitetura
para entender que é absolutamente fundamental, necessário e presente o diálogo entre a arquitetura e a comunicação visual. Então, eu acho que o que ficou claro, que a Ana Carolina nos trouxe, é que existe um processo pelo qual a criação da identidade visual, da comunicação visual, do material gráfico, passa a um processo. E esse processo acaba, de uma certa maneira, envolvendo vários agentes que estão nessa engrenagem do projeto cultural e na engrenagem da nossa querida cultura. Então, eu posso até revelar para vocês, e vou confessar, porque não tem jeito, são projetos, na sua grande maioria, com algumas poucas exceções, que eu tive o privilégio e a oportunidade de participar, o que talvez torne a nossa conversa até mais rica, porque eu trago um outro olhar sobre este processo, que é um olhar de produção, e não um olhar de criação, mas que, de qualquer forma, como a gente já conversou, o papel do produtor é um papel 360 graus, então ele acaba não sendo o criador ou responsável por determinadas áreas, mas ele é responsável por fazer essa orquestração entre as áreas. Então, eu acho que seria super bacana revelar esse processo, e eu vou tomar a liberdade de fazê-lo, Ana Carolina, e você vai completando, por favor, aquilo que você achar necessário. Considerando o desenvolvimento de um projeto cultural, no qual o projeto de comunicação visual e design gráfico está contido, a gente sempre parte da ideia de um curador, que normalmente ele é um curador, normalmente não, ele é um curador que define conceitos e que vai trazendo o universo sobre o qual aquela exposição vai versar. Uma exposição coletiva, uma exposição individual, a do Rebetes foi individual, aqui África e Água foram exposições coletivas, mas, de qualquer forma, a primeira interface que o designer tem é com a curadoria. Porque, no fundo, assim como a arquitetura traduz o projeto curatorial no espaço, a comunicação visual traduz o espaço na sua forma gráfica, alinhado este espaço e esta forma gráfica ao conceito curatorial. Então, há uma negociação no bom sentido, há uma conversa bastante rica, necessária e proveitosa entre o designer e a curadoria, seja ela uma curadoria individual, seja ela uma curadoria coletiva. Então, para que o designer possa apreender o conceito geral do projeto, a proposição geral da exposição, e traduza este conceito em forma de comunicação visual, identidade visual, logotipia, cores, paleta de cores, né? Quer dizer, suportes, porque tudo isso faz parte de um estudo que a área da comunicação visual acaba fazendo. Isso não é um diálogo, eu posso inventar talvez uma palavra, um triálogo, porque imediatamente a arquitetura entra, porque no fundo é preciso haver um alinhamento total entre conceito, espaço e a vestimenta desse espaço, que são os materiais gráficos, espaciais, expositivos, que serão somados à exposição. E que, na verdade, é essa trilogia que acaba garantindo, de uma certa maneira, a cognição do público, o contato com a exposição, o contato com a informação. Então, eu acho que é um processo bastante rico, que a produção assiste e dá as condições para que cada um dos profissionais desenvolva suas atividades, mas nós ficamos como espectadores e fazedores das infraestruturas necessárias. Então, eu acho que tem algumas questões que são super importantes de serem apontadas, porque nesse momento nós estamos com a curadoria, com a arquitetura e com o designer, ou neste caso, a designer. E nós temos também a instituição, porque no fundo tem que haver um alinhamento entre todas essas figuras para que a gente consiga ir construindo um projeto que responda às necessidades e às expectativas. E teve um determinado momento que a Ana Carolina apontou uma régua de logos. Então, a gente ainda tem a entrada de mais uma instância, uma camada no projeto, que é a camada de você nomear, a partir das logomarcas, quais são os players, os agentes que foram necessários também para este projeto acontecer. E aí, lembrando
que a gente tem, neste caso, e é o que tem acontecido de uma certa maneira no panorama cultural brasileiro nos últimos anos, e talvez nas últimas 2 décadas, nós temos sempre, ou quase sempre, ou muitas vezes, nós temos projetos que são feitos a partir de incentivo fiscal. E esse incentivo fiscal pode ser uma lei federal, uma lei estadual ou uma lei municipal. Então, cabe ao designer a compreensão das regras de aplicação dessas logomarcas em todos os materiais que são produzidos para uma exposição. Então, é preciso respeitar as regras de aplicação de logomarcas das instituições, das leis de incentivo, para que a gente tenha, de fato, harmonia entre eles, e mais do que harmonia, que a gente respeite, sobretudo, as legislações que impõem a aplicação das logomarcas, e há uma regra para isso, e cada instância, do ponto de vista de política pública, tem um manual de identidade visual que deve casar com o manual de identidade visual da instituição, dos patrocinadores, porque nós temos muitos agentes. Então, quando eu falei para vocês lá atrás, em outra aula, engrenagem, é uma engrenagem. E, nesse momento, a cada aula, a gente vai revelando cada um dos dentes dessa engrenagem. E são todos os dentes que fazem a engrenagem girar. Então, um dente, como eu já falei para vocês, que, de uma certa maneira, emperra, acaba emperrando, de uma certa maneira, o todo e o funcionamento, neste caso, do projeto e da área como um todo. Então, eu acho que é super importante vocês perceberem que, embora o resultado possa parecer um resultado objetivo, um painel de abertura, uma legenda de exposição, é super importante que se entenda que há um processo bastante alongado, inclusive, que não é simples e não é rápido, de amadurecimento das ideias, de troca das ideias, de discussão das ideias, né? Quer dizer, tudo sobre a mesa e todos participando desse processo, e cada um no seu papel, traduzindo para a sua área aquilo que está sendo discutido naquele momento ou em vários momentos do projeto. Uma coisa que eu acho interessante, Ana Carolina, que você falou, e que eu acho que é fundamental, de verdade, é que ao longo dos últimos anos, e aí quando você diz, eu sou jovem, tenho 30 anos, eu já não sou tão jovem, tenho mais que o dobro, a gente pode dizer que houve uma evolução também, do ponto de vista da comunicação. Né? Quer dizer, se antes nós tínhamos uma comunicação em moldes, o que hoje a gente poderia considerar em moldes mais tradicionais, então nós tínhamos o catálogo físico, nós tínhamos os painéis físicos na exposição, com textos na exposição, nós tínhamos, na verdade, uma materialidade que era muito mais evidente. E hoje, de uns anos para cá, e imagino que daqui para frente isso vai ser ainda mais veloz, nós temos a entrada das mídias sociais, das mídias digitais, dos espaços digitais, dos espaços multimídia, e por isso talvez eu tenha escolhido uma pessoa mais jovem, porque eu acho que eu não seria capaz de versar com tanta tranquilidade e com tanta competência, porque eu sou uma usuária nesse sentido, de perceber também o crescimento e a participação do designer, da participação da área da comunicação visual, da identidade visual, nessas novas mídias, nessas mídias sociais. Então, é super importante. E eu posso, inclusive, completar o que a Ana Carolina falou, que muitas vezes, e na sua grande maioria, o trabalho do designer vai, inclusive, na interface com a área de comunicação da instituição, na área de divulgação da instituição, porque também cabe ao designer, para garantir a unidade total do projeto e da identidade visual, também criar e desenvolver, por exemplo, posts para o Instagram, para o Facebook, né? Quer dizer, toda vez que a gente recorre a essas novas mídias, a gente tem uma informação imagética, uma informação textual, e tudo isso precisa estar absolutamente alinhado para que as pessoas percebam que há uma unidade gráfica, há um pensamento, há uma logomarca quase da exposição, né? Há uma marca da exposição, que eu acho que é bem interessante. E acho que também é interessante quando essa identidade visual fala por si, e que muitas vezes as pessoas percebem
que o alinhamento é de tal natureza e de tal sorte que dá para entender o quanto o trabalho de criação do designer está alinhado com o trabalho de criação dos artistas visuais que estão naquela exposição. E quando a gente fala nesse sentido, a gente está falando de todas as linguagens artísticas. Nós não estamos falando só de uma exposição de artes visuais, nós estamos falando da produção teatral, da produção cinematográfica, nós estamos falando de absolutamente todas as áreas da cultura, porque todas elas têm uma interface bastante forte, bastante presente, da área do design, da área da comunicação visual, da área da criação gráfica. Então, todos esses conceitos acabam sendo conceitos que se relacionam o tempo inteiro, e é um trabalho coletivo na sua discussão, e é uma enorme responsabilidade do designer fazer essa tradução, né? Quer dizer, de uma certa maneira, fazer com que tudo aquilo que o projeto carrega esteja presente na imagem que esse projeto passará a ter na medida em que ele se tornar público, o catálogo for publicado, for distribuído, quer dizer, é uma grande engrenagem. Eu sempre gosto da palavra engrenagem, porque a engrenagem é assim, somos todos igualmente importantes, todos, independente do tamanho do dente, independente da posição do dente, onde ele esteja na engrenagem, tudo isso tem que, de fato, fluir. E só fazendo uma parte, que na verdade é um desdobramento com relação às leis de incentivo, por exemplo, a gente também sabe que não é só o fato do designer ter o manual de identidade visual que ele sai fazendo e que ele é absoluto naquilo que ele faz, porque inevitavelmente torna-se necessário que haja uma aprovação pelas respectivas instâncias. Então, para ter certeza de que houve uma tradução ou uma adoção das regras de aplicação dessas logomarcas da maneira correta, como a legislação assim o pede. Então, eu acho que isso é bastante importante. Acho que tem uma interface também inevitável do designer com as obras, do designer com a iluminação, por incrível que pareça, pessoal, com a iluminação, porque, no fundo, a gente tem que dar a possibilidade real, e não é nem a possibilidade, garantir um resultado de legibilidade para tudo aquilo que está sendo colocado à disposição do público para leitura. Então, um dos grandes desafios desafios que existem, é justamente essa questão. Sobretudo, na minha opinião, pela minha experiência, nessas exposições que são imersivas, tecnológicas, né? Quer dizer, que você tem um controle de luz bastante forte, porque você tem equipamentos que geram looks, equipamentos e linguagens que são, em si, as linguagens artísticas que geram luminosidade. Então, muitas vezes, são espaços absolutamente fechados, né? E você mostrou, né, Ana Carolina, Nonotaque nesse sentido, você mostrou a Maya Patrick de Constelações. Então, é um desafio com o qual, na minha opinião, e eu assisti de perto esse desafio, o designer tem que lidar, porque ele tem que entender quais são os suportes, quais são os materiais que ele deve adotar para que as pessoas possam entrar num lugar quase de penumbra e ainda assim apreender as informações que estão sendo dispostas para completar a relação que o público visitante tem com aquela determinada obra. Então, a gente colocou mais uma criatura a conversar, ou pelo menos a ter uma interface com a área do design, que é também um profissional de iluminação, né? Quer dizer, e a gente também tem que ter um cuidado, porque, na minha opinião, e aí eu estou tomando conta da aula, mas eu vou fazer perguntas para você, mas eu acho que é bacana a gente trocar, e acho que você trouxe um repertório muito rico, a partir do qual nós poderíamos ficar aqui 4 horas conversando. Mas eu acho que o que é importante é a gente sempre localizar, né, quer dizer, o profissional que está diante de nós nesse momento, no processo, né, no processo geral da cultura, no processo geral de um projeto cultural, para que vocês consigam começar a compor e a montar esse quebra-cabeça que é formado de muitas peças. Então, eu fico sempre contente quando alguém chama atenção à ficha técnica,
né? Quer dizer, porque para além de um desafio de você também diagramar a ficha técnica, descobrir qual é o melhor lugar para ser colocada a ficha técnica, qual é o melhor lettering para dar legibilidade e leitura com facilidade, é a gente entender que a ficha técnica nos conta muito, nos conta exatamente o processo. É como se ali estivesse um retrato, né, quer dizer, falado do processo pelo qual o projeto passou. Todos os profissionais envolvidos, todas as áreas, né, quer dizer, de conhecimento envolvidas, todas as especialidades que foram necessárias. E que, de verdade, tudo isso passa pela mão do designer, na medida em que ele tem que trabalhar com esta matéria-prima, textos, né, quer dizer, legendas, painéis. E tem uma coisa que eu acho que também é muito interessante, você me corrija se eu estiver errada, né, Carolina, é que também há uma interface do designer com o artista. Então, por exemplo, quando você mostrou aquela fachada do Sesc Consolação, se eu não estiver enganada, foi um diálogo entre o artista Rebetes, cuja exposição era uma exposição individual, e também um ato de criação, de design da sua parte, porque existia uma ideia e existia a necessidade de uma aplicação dessa ideia, e muitas vezes o designer acaba fechando os arquivos, finalizando as artes que foram concebidas e que foram iniciadas pelo artista. Então, também há uma contribuição e uma parceria, a gente pode dizer isso, né? Uma parceria, para além da parceria com a arquitetura, com a curadoria, com a instituição, com as leis de incentivo, com todos os outros agentes sobre os quais a gente falou, há também uma parceria criativa, que eu acho que é uma troca rica, né? Quer dizer, de experiências e de uma construção feita a várias mãos. Então, eu acho que isso também é muito interessante da gente apontar, porque eu acho que dá a ideia de todas as ligações, diálogos, triálogos e tetrálogos, e quais palavras a gente mais quiser inventar, desse processo pelo qual um projeto cultural passa, e nesse caso a gente tem dado maior atenção e jogado à luz a projetos expositivos. Mas eu queria transmitir uma pergunta que já me chegou aqui, Ana Carolina, para você, que é se você também já fez outros projetos na área da cultura, que não necessariamente exposições, e se você já fez isso, se você sentiu alguma diferença do ponto de vista de processo. Então, vamos lá. Sim, eu já trabalhei em diversas áreas, na verdade. Vou citar recentemente, eu tenho trabalhado com programação cultural, só que vinculada para o mundo digital, o que é completamente diferente também de plataformas que surgiram durante a pandemia, então a comunicação é completamente diferente, a gente tem que pensar imagens completamente diferentes, a gente tem que pensar em fluxo de como divulgar essa informação, então às vezes a informação vem até fragmentada para poder manter um fluxo, não é algo que a gente entregue tudo logo de cara também. Eu senti muita diferença em relação a processos por conta, primeiro que um é completamente online e as coisas que a gente fazia para parte presencial era muito mais para montagem de cenário, que seria para fazer essa transmissão online, ou passar informações de protocolos, coisas vinculadas também à Covid, mostrando como é que funcionaria, tipo, mostrando sinalização, coisas diferentes, trazendo uma parte um pouco diferente para o espaço. Mas essa questão de ser completamente online é diferente. Então, numa exposição, a gente fala de usar o online para levar a pessoa para o presencial, para o espaço que foi de fato construído. E quando a gente está falando de divulgação para projetos culturais que são digitais, a gente está falando de puxar um leitor que já está ali para o mesmo ambiente que ele já está, só que é um ambiente que está sendo construído para ser replicado ali, que também é pensado com paleta de comunicação visual, tem elementos que são usados no cenário que não necessariamente cabem dentro de um post de Instagram, porque às vezes fica poluído, às vezes fica carregado, então também tem que ter um olhar um pouco de o que funciona quando a gente muda de formato, quando a gente muda de plataforma.
É isso. Eu acho que é um desafio, quer dizer, eu não posso dizer que é uma linguagem nova, porque ela já começou há muito tempo, mas eu acho que nesse momento que nós estamos de pandemia, eu acho que isso foi desafiador para todo mundo, né? Quer dizer, Uhum. eu acho que a gente teve que se transpor para o espaço virtual e espaço digital como uma forma de comunicação. Então, eu fico, às vezes, muito curiosa, considerando que não é a minha área de especialidade, né? Quer dizer, eu sou da cultura material e é uma questão de geração, mas estou aprendendo muito com a cultura digital e com o mundo online. Eu fico imaginando, você percebeu, ao longo desse período recente de pandemia, que as mudanças aconteceram, né? Quer dizer, então, quando você fala, as imagens são diferentes, né? Quer dizer, os conteúdos são diferentes. Eu te pergunto, porque acho que isso é uma coisa importante da gente discutir, talvez rica de discutir. Eu fico imaginando que, quando você fala a imagem é diferente, eu fico imaginando que nós estamos no mundo da imagem, né? Quer dizer, a imagem, nesse momento, ela tem que ser potente o suficiente, ela tem que trazer informações que passem a mensagem, né? Quer dizer, a gente tem menos espaço para grandes textos, a gente tem, né? Quer dizer, me corrija se eu estiver errado, e vocês também podem me mandar aqui uma bronca no chat. Mas a gente tem o tal feed, né? Que são coisas que passam numa fração de segundos, que são comunicações que devem ser feitas com muita agilidade, né? Quer dizer, você tem, na verdade, pouco tempo de apreensão. 2 segundos que você tem para captar. Então, por isso que eu não consigo captar, sabe, gente? Na maioria das vezes, mas o problema é meu, não é do feed em si. Mas aí eu fico perguntando que, para mim, e pergunto para você, e acho que talvez as pessoas concordem comigo, que é um grande desafio, porque a gente está falando de uma outra comunicação, né? Quer dizer, de um outro formato de comunicação, que, embora nasça, de uma certa maneira, dos mesmos princípios de uma exposição, de uma comunicação visual, de uma identidade visual, como princípio e como raciocínio, as coisas nascem do mesmo lugar, mas imediatamente elas se distanciam entre si, porque é Sim, muito diferente você estar num espaço expositivo, onde você tem tempo de leitura, tempo de contemplação, né? Quer dizer, tempo de se relacionar com aquele conteúdo, e quando você está no mundo digital, que de uma certa maneira tem um afastamento, né? Quer dizer, um estranhamento, um afastamento, que imediatamente se torna uma armadilha. Quando você vê, você já está dentro, né? Quer dizer, e eu sim. vejo isso não só do ponto de vista da comunicação visual, mas eu vejo também do ponto de vista do próprio projeto cultural. Mas é uma dinâmica, né? Quer dizer, que mudou, que vem mudando cada vez mais, e eu fico achando que, de fato, quando você fala tudo mudou, mas mudou e a gente continua, né? Quer dizer, no mesmo, num ritmo de aprendizado, de troca, para que você não fique defasada, porque eu tenho a impressão que, sobretudo na sua área, mais do que na área específica de artes visuais mais tradicional, as coisas mudam todos os dias. Você tem soluções tecnológicas, soluções gráficas, todos os dias acontecendo, porque está todo mundo também numa fase de experimentação, né? Quer dizer, eu acho que nos foi imposta a necessidade de pensar na experimentação, né? Daquilo que funciona, aquilo que não funciona, aquilo que dá certo, aquilo que não deu certo, aquilo que nos traz, né? Quer dizer, resultados que são aqueles que a gente espera, de uma certa maneira, quando se começa um projeto. Então, eu queria assim que você falasse um pouquinho melhor o que é este mundo digital aos olhos do design, da comunicação, né? Quer dizer, que não é desenho de produto, que não é uma exposição, que não é um cenário, mas é um mundo com o qual se deve mexer, se deve interagir, se deve aproximar, e acho que a comunicação visual, a identidade visual, né? Quer dizer, o lettering, quer dizer, tudo aquilo que pode trazer informação, tudo isso é fundamental para que você consiga trazer o outro para perto, trazer o outro para a experiência, porque o mundo é digital, é experiência, como o mundo físico é experiência. Né? Quer dizer, então, eu acho, inclusive, que muito interessante quando você fala, e queria que você comentasse também, que tem projetos que são presenciais e online. Então, eles estão em plataformas completamente diferentes, mas você tem que dar uma unidade, né? Quer dizer, para o projeto, sabendo que são espaços complementares, não são espaços que brigam entre si, mas que, de fato, se complementam. Então, assim, o que você diria que tem sido o desafio da área do design, pensando
no mundo digital, no mundo online, nessa mudança de velocidade? Olha, eu vou colocar aqui que o designer, na verdade, ele é a pessoa que vai fazer a ponte entre tudo que está acontecendo e todo mundo que tem que consumir. E a gente está falando de atrair um leitor na internet, que tem que ser rápido, num país que nem o Brasil, que não é todo mundo que consome cultura, não é uma prática constante, então você tem que... Instagram, você também mexe ali com o algoritmo, então você tem que... Algumas coisas que você está mexendo com o Aninha, algoritmo, posso você te tem que... pedir um favor? Você travou um pouquinho, então volta um pouquinho e fala de novo, porque eu não sei se as pessoas conseguiram apreender, você ficou congelada. Então, voltando na pergunta, quer dizer, como é que você vê os desafios do designer e do design, considerando as novas mídias, as novas plataformas, a velocidade da comunicação e tudo mais? Então, eu acho que o designer ele é a grande pessoa que vai fazer a ponte entre o que está sendo produzido e a pessoa que vai consumir esse conteúdo. E a gente tem que atrair, quando a gente está na internet, a gente está falando de pescar o consumidor que já está ali, né? E eu digo consumidor porque a gente usa até uma linguagem meio de marketing, porque a gente está falando de Instagram, está falando de alcance de pessoas, a gente chega numa questão de algoritmo, então a gente também tem que variar o tipo de mídia que a gente cria, pensando em como usar o algoritmo a nosso favor. Então, por exemplo, o Instagram tem uma questão de que ele aumenta o alcance quando você usa todas as ferramentas da plataforma. Então, se você só postar foto, você não vai ter o mesmo alcance se você postar uma foto, um vídeo, se você fizer um story, se você fizer uma enquete. Então, o design ele tem que estar ali no visual, ao mesmo tempo que ele passa informação, ao mesmo tempo que ele atrai a pessoa e ao mesmo tempo que ele faz a pessoa se conectar com aquilo que ela está consumindo. E aí ela vai salvar, ela vai querer ver, ela vai mandar para um amigo. Então, ao tempo que tem uma dificuldade, ao momento que, por exemplo, eu como consumidora recebo um aviso de show que eu gosto muito, patrocinado ou não, porque a gente tem também esse tráfego orgânico, o tráfego pago, e em termos de design, o ideal é ter uma arte para o tráfego orgânico e uma arte diferente para o tráfego pago, porque também durante o tráfego pago você pode mudar a arte sem mudar a campanha e aproveitar momentos diferentes que pessoas são atraídas por imagens diferentes. Então, a gente, como tem essa rapidez, a gente também pode usar isso a nosso favor se a gente sabe como usa. Então, você tem essa ponte que você faz, esse jeito de atrair. E se eu recebo um post, eu automaticamente já mando para uma pessoa que eu sei que vai gostar, ou para uma pessoa que vai querer ir comigo. Então, você também consegue estimular as pessoas a fazer esse movimento. E em termos de eventos que são presenciais, eventos que a gente faz uma transmissão online, tem, por exemplo, a virada cultural SP Online, não a virada cultural que tem na cidade, mas a virada cultural SP Online, ela é um projeto de interiorização da cultura dentro do estado de São Paulo, onde todos os shows são filmados no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, e toda a divulgação é feita de acordo com a cidade, em alguns casos faz-se outdoor, mas a grande maioria é de vinculação online. E a gente até levou um tempo para descobrir como é que funcionaria essa comunicação, por isso que é uma coisa em constante aprendizado, porque a gente estava trazendo elementos característicos desse evento, só que não ficavam tão bem aplicados na plataforma digital, eram elementos maiores, eram elementos de cenário, elementos muito visuais, que quando a gente trazia para um universo de Instagram, ficava um monte de informação e que, na verdade, não precisava. Então, a Agora, sem gente... querer te interrompendo, Aninha, Ana, do jeito que você está me falando, me dá a impressão que, olhando de fora, né, quer dizer, olhando quem vem da cultura material, quem vem do material gráfico, quem vem, né, quer dizer, de catálogo, eu fico imaginando que a velocidade com que as pessoas consomem, a velocidade com que as pessoas consomem impõe ao designer a mesma velocidade de criação.
Porque eu fico imaginando que se nós temos a possibilidade infinita, quase que infinita, das redes sociais, né? Quer dizer, do Instagram, do Facebook, faz sentido você explorar as características que essas linguagens têm. Né? Quer dizer, então, quando você perdia um mês, ou perde ainda, porque ainda faz material gráfico, para conceber um catálogo, né? Quer dizer, então é um outro tempo de criação, é um outro tempo de produção, você acaba tendo que, no mundo digital, no mundo virtual, você acaba tendo que assumir outra velocidade de criação. Né? Quer dizer, porque se você não posta todo dia, dependendo do que for, é um evento, é um projeto, se você não está permanentemente se colocando, como eu costumo dizer, na vitrine, você também não está explorando aquela plataforma e aquela mídia da maneira como poderia explorar e obtendo os resultados que você poderia obter. Então, eu fico imaginando que o mundo digital, que as pessoas tanto falam, acabam impondo ao ser humano, que somos nós, né? Quer dizer, uma velocidade, né? Quer dizer, completamente diferente no ato de criação, no ato de produção, e que eu acho que no seu caso em especial, que está ligada à comunicação, né? Quer dizer, eu acho que você tem que acompanhar a velocidade da comunicação. Aumentou muito o volume de trabalho quando você foi para o mundo digital online? Aumentou muito, porque quando a gente fala também de uma exposição, a gente tem aquele pacote básico, né? E a gente também tem o pacote básico quando a gente está falando da exposição no digital. Então, nunca é só uma arte de Instagram. Então, a gente tem o feed, a gente tem o stories, a gente tem o feed de campanha, o stories de campanha, a arte do Twitter, a arte do Facebook, o banner que vai para o site para anunciar tudo aquilo ali. Temos também a imagem de fundo que vai durante a transmissão do evento, o nomezinho que vai com a pessoa embaixo, as imagens que a gente manda para o pessoal de audiovisual para montar as intros, né? Então, as aberturas todas, os fechamentos todos de transmissão. E a gente está falando, não é de uma transmissão, e a gente está falando de, às vezes, mais de 10, 20 transmissões no dia. Tem coisa que muita coisa é utilizada, reaproveitada também pelo fluxo das coisas, porque é uma coisa que chega a ser insana, de acordo com com o conteúdo que a gente tem, a velocidade que a gente tem, porque é isso, a gente tem a variedade por obrigação de usar a plataforma e a gente tem a variedade pelo, vamos testar, porque a internet ao mesmo tempo é isso, é um lugar que você pode testar, porque você faz algo, você tem uma resposta quase que imediata e você pode ainda moldar ou tirar do ar se ver que não funcionou. Então, também é um lugar muito de experimentar mesmo. Então, você tem que ter uma equipe que te suporte, ou você tem que ter mecanismos de você trabalhar, que você consiga, por exemplo, logo que você começa a pensar num programa, você já pensa em 4 ou 5 modelos diferentes, porque daí durante o programa você já recorre ao que você criou. Você não precisa necessariamente criar algo do zero, porque talvez no meio do programa não dê tempo de fazer isso. Então, você tem que estar sempre tendo esse olhar de o que pode ser reaproveitado, o que pode ser mudado e o que deve ser mantido porque teve uma boa resposta, porque funcionou, porque teve um bom retorno, engajamento, teve mais cliques. Então, tudo isso é contabilizado. Que de uma certa maneira, no presencial, a gente também contabiliza número de visitantes numa exposição, né? Quer dizer, eu acho que tudo isso, e eu tenho um pouco de medo quando a gente fala muito no mundo de hoje, números. Tudo são números, né? Quer dizer, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas deram like, quantas pessoas. Que eu acho que é bacana, porque daí a gente consegue também ter uma escala, né? Quer dizer, maior, mas às vezes eu particularmente fico pensando nessa questão do tempo de apreensão, né? Quer dizer, então eu acho que é muito bacana quando a gente mistura, e a gente tem falado isso, né? Quer dizer, quando voltar plenamente para o presencial, a gente vai ter uma coisa meio mista. Tem uma pergunta aqui que chegou, Aninha, mas aí que é do mundo não digital. Quando você faz material gráfico, até onde vai o seu trabalho? Você vai para a gráfica? Você aprova o processo industrial do material gráfico? Aprovo. Aprovo. Se der problema, vou lá na gráfica para resolver. O processo todo do designer,
Ele vai desde aquela primeira conversa lá com o curador, onde você pega todo o conceito, você faz a criação, você passa por todas as discussões criativas do processo, você tem as aprovações, você prepara todos os arquivos, e todos os arquivos também, dependendo do material, tem preparações diferentes quando a gente fala de preparar arquivos. E o meu trabalho, na verdade, o trabalho do designer vai até receber a amostra de material para ver se está certo, receber testes de impressão. Vai ser um adesivo na parede, você aprova a cor do adesivo, você recebe uma amostra para poder aprovar, e você vai até o local acompanhar toda a aplicação de adesivos. E eu digo até mais, o trabalho do designer ele vai até depois do adesivo estar aplicado, onde a gente faz uma revisão, a gente faz toda uma leitura, revisa, vê se está tudo certo. E, então, o designer não fica só no computador, o designer vai para reunião, o designer vai para exposição, o designer vai para montagem, vai para gráfica e faz parte realmente de todas as etapas do processo. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. Você se formou em que ano? A primeira parte da pergunta. Me formei a graduação mesmo em 2013. E a segunda parte da pergunta é que eu acho bem interessante. Daquilo que você aprendeu na faculdade, para aquilo que você desenvolve isso profissionalmente hoje, você tem um aproveitamento de tudo aquilo que você aprendeu ou você aprendeu muito mais? Eu aprendi menos, eu aprendi muito mais em campo. Aprendi tendo que refazer material, Imagina, a primeira exposição que eu fiz, eu achei que uma barra de logos com logo de 5 centímetros, assim, estava suficiente. E a gente aprende que não, que é um material que vai ser visto à distância, que também tem que ter visibilidade. Então, tem coisas que você vai aprendendo muito mais quando você está em campo, porque você aprende o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, quando você vai para campo, quando você tem uma tipografia, que ela tem serifa, que ela é fininha, e ela é linda no gráfico, ela é super bonita, ela super funciona quando você está na parte técnica. Quando a gente vai para o espaço, se a letra não tiver 1,2 centímetro de altura, a máquina de laser não corta o adesivo, ou se cortar o adesivo pode descolar. Então, são coisas que você vai aprendendo, é um jogo de cintura que você acaba tendo e também conhecendo materiais que você só vai saber quando você estiver em campo. Aliás, a próxima pergunta, então, tem a ver com isso. Você faz permanentemente pesquisa de materiais no mercado? Independente da necessidade de um projeto? Quer dizer, você faz pesquisa para poder ampliando cada vez mais o seu repertório? Olha, eu te confesso que eu deveria fazer mais pesquisa do que eu faço. Eu acabo acompanhando também novas coisas que surgem, isso eu estou sempre acompanhando mesmo. Mas também tem algumas coisas que você só aprende quando você está mesmo trabalhando. Então, se você tiver a possibilidade de sempre ter um contato com o trabalho e, junto com esse trabalho, explorar, não ficar no que você conhece, mas explorar mesmo e aproveitar esse momento, porque no dia a dia do designer, às vezes, acaba ficando muito corrido e a gente não tem muito isso. Então, tem que aproveitar todas as brechas e fazer mesmo um trabalho de criação e um trabalho de estratégia. Poder explorar muito além do projeto, não só isso do projeto, explorar o além do projeto e usar esse momento para ver mesmo o que está acontecendo e trazer um pouco mais de repertório. E agora uma curiosidade minha. Quando você faz, por exemplo, e não sei se faz, mas eu acho que sim, projetos de site, né? Então você que é uma outra plataforma, que é uma outra linguagem, que é uma outra narrativa, busca diferente, né? Quer dizer, formatos de busca. Você necessariamente tem que entender da plataforma tecnológica, da arquitetura tecnológica que está por trás, para que você possa casar a parte gráfica com aquilo que é o repertório técnico, tecnológico, a arquitetura tecnológica do site. Você tem que ter conhecimentos nessa área também, tecnológica? Então, como designer, você pode fazer a parte de interface, que é uma parte muito mais visual. Mas, de qualquer forma, você tem que saber algumas coisas tecnológicas, como, por exemplo, como que é a interação do usuário com uma plataforma,
de um site. Se ele está vendo no celular, o site tem que responder de uma certa forma. E tem que saber também algumas limitações dependendo da plataforma que você usa para esse site acontecer. Então, você não precisa saber necessariamente o código. Talvez outra pessoa saiba o código, ou talvez você trabalhe com uma plataforma que você mexa o visual e o código seja criado automaticamente por trás. Só que as coisas têm que fazer sentido. E tudo quando a gente está falando no mundo digital, quando a gente fala de fazer sentido, como funciona isso para a pessoa que está consumindo. Então, por exemplo, um aplicativo, quando ele é desenvolvido, ele é feito um estudo com pessoas usando o aplicativo para ver se as pessoas entenderam o que o designer fez. Porque também tem que ser intuitivo, também, e a gente traz isso para um site. E quando a gente traz o design para o site, tem um apelo também de que se a pessoa entra num site que não funciona, ou num site que ela não acha as coisas, ela não dá tanta credibilidade para o serviço que ela está vendo, ou porque o site está informando, meio que perde um pouco essa credibilidade. Então, o papel do designer é fundamental para fazer essa conexão de atrair e de segurar a pessoa ali também. Que é aquilo que você falou, né? Quer dizer, tem um desafio de comunicação, né? E que talvez as ferramentas de marketing, sobretudo não para exposições institucionais, mas para projetos que sejam projetos mais comerciais, ou mesmo nas mídias sociais, nas redes sociais, talvez essas ferramentas todas ligadas ao mundo do marketing ajudem muito, né? Porque a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A disputa desse espaço é muito grande, né? Quer dizer, você tem muita coisa de fato acontecendo para além da possibilidade de absorção de todos nós, né? Quer dizer, tem uma demanda gigantesca de um lado, mas tem uma oferta ainda maior do outro lado. Então, eu acho que o papel do design, e eu fico sempre pensando que talvez, nesse caso, você contando essas coisas, você talvez tenha personalidade dupla. Uma que tem a possibilidade de trabalhar no tempo da imersão, da ideia, da exposição, do material gráfico que está sendo criado, da paginação de um livro, né? Quer dizer, que é um tempo completamente diferente. E, ao mesmo tempo, você também tem, por tudo que você falou e as coisas que você mostrou, você tem também atividades nesse mundo cuja velocidade é outra, né? Quer dizer, cujo apelo tem que ser outro, né? Quer dizer, são ferramentas outras que devem ser colocadas à disposição do projeto. Então, eu acho interessante pensar na relação entre essas coisas, no equilíbrio entre essas coisas. Quer dizer, você tanto pode, pela sua formação, ir para o lado de cá, como ir para o lado de lá, como transitar nesse arco maior. E tem uma pergunta aqui, que eu não sei se você vai conseguir responder, mas é uma curiosidade que veio. Necessariamente o designer tem que ser formado em cursos que tenham uma ligação formal com o design, ou podem vir de outras áreas? Olha, eu acho que pode vir de outras áreas, mas isso é um assunto muito delicado, porque o design é um assunto muito novo, então também tem muitas coisas que estão sendo descobertas. Muita coisa pode ser aproveitada realmente de diversas áreas, como foi por muito tempo, só que tem muitos princípios que são estudados na área de design que às vezes não são vistos em outras áreas, e talvez isso se perca. Independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem sempre que pensar que o design, quando a gente não tem como separar o design de pessoas. Então, quando a gente fala de aumentar a letra, por que aumentar a letra? Por legibilidade, para a pessoa poder ler. Então, se a gente sempre tiver esse olhar dos princípios mesmo, de como a pessoa vai receber essa informação, tendo uma boa legibilidade, tendo algumas coisas, eu acho que a partir daí o errado já é mais difícil de você bater. Você vai um pouco mais no caminho mais certeiro e o resto é alinhar coisas que você vai pegando com prática, com cursos ou no mercado. Só que também é um lugar um pouco complicado de você errar, porque se você erra, a informação não é passada, a informação As consequências são terríveis. Exatamente. Você me fez lembrar de um assunto que eu acho que tem uma ligação também com design, né? Quer dizer, não necessariamente só o design, mas eu acho que tem,
e que ainda é uma aula que a gente vai ter, mas de qualquer forma eu vou dar um spoiler aqui, de uma certa maneira, a questão da acessibilidade. Né? Quer dizer, quando a gente fala em acessibilidade, a gente sempre lembra de acessibilidade física, que está ligada à arquitetura, né? Quer dizer, o lugar tem que ser acessível, tem que ter, né? Quer dizer, responder e considerar e respeitar toda a legislação de acessibilidade. Mas a gente também fala cada vez mais na acessibilidade de conteúdo. Então, quando você fala assim, olha, o tamanho da letra, isso é acessibilidade de conteúdo, né? Quer dizer, então você precisa dar condições das pessoas poderem, né? Quer dizer, aproveitar daquele conteúdo, ter acesso àquele conteúdo de todas as formas. Claro que não é o designer, por exemplo, que faz textos em braille, né? Quer dizer, não, isso é uma área de especialidade, mas você sempre tem isso na cabeça, pensar na acessibilidade de conteúdo. Então, assim, as legendas devem ser de tal tamanho, o lettering que vai na legenda tem que ser de tal tamanho, né? Quer dizer, se tem um espaço de mais penumbra, você tem que entender como é que você pode dar mais contraste para os textos e para as legendas, quer dizer, para garantir, de fato, que pessoas que tenham mais dificuldade de leitura, que tenham dificuldade de andar pelos espaços de penumbra, quer dizer, você pensa sempre nisso, isso é algo que está presente permanentemente, como está numa exposição, como está em outras áreas? Sim, sim, isso está e eu acho que tem sempre que estar, porque senão não faz sentido ter uma informação ali. Dentro do menos é mais, tudo que está sendo feito dentro de uma arte, ela tem que ter um propósito, não é porque é bonito, não é porque é charmoso, não é porque tem uma cor diferente, não. Ele tem que ter para uma questão de equilíbrio visual ou para uma questão de chamar a informação do leitor para aquela informação que talvez não esteja tão grande, porque num nível de hierarquia talvez ela não seja tão grande, mas ela não pode ser perdida, então você tem que fazer um mecanismo para mesmo assim puxar a atenção da pessoa. E isso tem que ser acessível de diversas formas, sabe? Já teve cliente que virou para mim, por exemplo, e falou um exemplo bem simples de uma arte ainda no digital, que falou, coloca todas as informações aqui nesse post de feed de Instagram, que é super pequenininho. Eu falei, não dá, porque não dá para ler, não dá para ler. E a gente pensou em formas de como dividir essa informação para a pessoa poder absorver aquele conteúdo que está sendo passado, porque também não adianta ela ver um monte de coisa e não consegue captar nada. E isso está presente em todas as peças que você faz, seja numa parede, seja numa arte que vai para celular, seja num catálogo, seja no material que for. E você sempre faz, uma outra pergunta, você sempre faz o manual de aplicação? Você cria identidade visual e desenvolve o manual de aplicação, considerando que você pode ir do presencial ao digital, e o digital é o mundo aberto? Quando eu faço a identidade, sim, eu costumo fazer o manual de aplicação. Para a exposição, são mais algumas pequenas regras do que pode e do que não pode, para poder preservar a legibilidade e visibilidade da identidade. Mas também, como é uma coisa que muito eu faço as próprias artes, fica meio que comigo mesmo. Mas quando tem que passar adiante, essas informações são passadas. Mas para determinados projetos, para determinadas marcas, esse manual de aplicação ele é ainda mais extenso, onde ele começa a contar desde como foi construída a marca, toda a malha construtiva, todo o equilíbrio, toda a parte geométrica da identidade. Isso também é possível de ter num manual de marca. E no manual de identidade visual, é uma curiosidade minha. Eu já vi, por vezes, tendo feito tantas exposições, e no caso das exposições, ou feito museus, sempre tem um raciocínio de criação, né? Quer dizer, tem um contexto a partir do qual o designer parte, e aí ele vai decompondo esse contexto e ele vai trazendo os próprios conceitos até que ele chega numa marca. Eu me lembro, dando um exemplo, pena que eu não tenho aqui, mas eu vou colocar lá no nosso material de referência, vou tentar colocar, e você quando falou da Bienal, né, quer dizer, lá, Ibero-Americana, me lembrou, eu tive a oportunidade de trabalhar na 10ª Bienal de Arquitetura, e aí, claro, que a 10ª cruzamento também, né? O X é um símbolo super objetivo, super impactante. Mas eles começaram, no manual de identidade visual, que eu vi,
a ver todos os cruzamentos, então era cruzamento de rua, era cruzamento de linhas, era cruzamento de fios da rua, da cidade, porque falava sobre a cidade, versava sobre a cidade dessa Bienal mais do que tudo. Então era a construção de um contexto para ir para um conceito, para ir para uma essência, essa essência passa do outro lado, né? Quer dizer, começa a crescer de novo para uma ideia de uma identidade visual, quer dizer, esse caminho que é revelar de uma certa maneira o processo criativo, eu particularmente tenho paixão, né? Porque muitas vezes quando a gente vê o resultado, a gente não tem a noção da onde ele partiu e só tem a noção de onde ele chegou. E muitas vezes esse processo todo é muito rico, né? Quer dizer, então quando você fala da Bial, né, que você falou X-Bial, a 10ª Bienal Ibero-Americana, dá muito isso, né? Quer dizer, a gente percebe que a coisa está muito vem da cidade para uma essência e que vai, por mais que tenha uma logomarca que já vinha de outras edições, tem também o desafio, que eu acho que ainda é pior, que é o desafio de dar uma cara e uma personalidade sem destruir aquilo que é permanente em todas as edições, né? Quer dizer, quando você fala também do projeto Água, que você mostrou, então, assim, já tinha sido feito na Suíça o projeto Água, e ele tinha uma identidade visual, da qual você teve que partir, porque era condição, né, do projeto, assim foi colocado, mas aí você deu, junto com a curadoria e tudo lindo, você deu uma personalidade e uma adequação para o significado do projeto aqui no Brasil. Até só para fazer um comentário, pessoal, assim, falar de água na Suíça é uma coisa e falar de água em São Paulo é outra, né? Quer dizer, do ponto de vista de natureza, do ponto de vista de limpeza dos rios. Então, de fato, quer dizer, tinha um limite ali, não é, Ana? Muito sutil e muito suave de você fazer as adequações sem macular a identidade visual original do projeto, né? Quer dizer, essa sensibilidade. Então, eu acho que são desafios de toda a natureza, de muitas naturezas nesse sentido. E eu acho que eu estou, na verdade, me lembrando de episódios de projetos pelos quais passamos juntas, embora em posições diferentes, mas que foram processos ricos, né? Quer dizer, tanto para o projeto como para a contribuição que a área da comunicação visual, a área do design gráfico, a área da identidade visual acaba agregando ao projeto, porque eu acho que também quando a coisa não acontece, o prejuízo é enorme ao projeto, né? Quer dizer, eu me lembro de ver exposições na vida em que você não conseguia ler legenda, você não conseguia ler a legenda, ou porque tinha uma incompatibilidade com a luminosidade do espaço, ou porque, para que não tenha grande presença no espaço, elas eram pequenas, né? Quer dizer, enfim, a gente logo percebe, não sei se isso é um olhar de quem é da profissão e que circula muito, imediatamente o que não está equilibrado salta aos olhos. Você percebe nitidamente, aquilo saltou, aquilo saiu de uma harmonia, né? Quer dizer, então eu acho que talvez o maior risco de sair da harmonia é da comunicação visual, né? Quer dizer, que um pequeno deslize e isso pode, de uma certa maneira, comprometer essa harmonia e comprometer esse resultado. Não sei se você tem essa preocupação sempre. Uma pergunta que chegou e que tem a ver com isso, por isso que eu provoquei. Você faz mockup também no caso das exposições? Você faz testes? Você faz teste do tamanho da letra? Agora eu estou completando a pergunta. Eu faço os testes em casa de tamanho da letra, às vezes, dependendo do material, a gente pede para a gráfica produzir opções diferentes. Tem coisa que a gente vai direto no espaço, posiciona antes de qualquer coisa, antes até de fechar os arquivos totais para ver se funciona. Então, a gente sempre tenta fazer o mais próximo possível do real. Se a gente acha que é algo que talvez não funcione, a gente pede uma amostra, a gente vai no espaço, a gente faz um teste. Por exemplo, teve uma exposição recente da letra à palavra que inaugurou. Isso aqui é super bacana. Mas o projeto começou faz tempo, né? A gente vai inaugurar ainda, mas vamos lá. E foi uma questão, a gente
fazer a legenda, a gente estava vendo opções de como fazer a legenda, e acabou surgindo a opção de fazer a legenda, em vez de ser próxima à obra, fazer todas próximas ao chão, para também não chamar tanta atenção. Então, também é um cuidado que foi sendo estudado durante o Sabe que processo. isso me faz lembrar também exposições, em especial, acho que 2 bienais que eu tive a oportunidade de visitar, e uma delas eu tive a oportunidade de produzir, em que também optou-se por tirar da parede as legendas, né? Quer dizer, para que a gente pudesse deixar uma área de silêncio em volta das obras, né? Quer dizer, para que elas não tivessem muita presença no momento em que você olha uma obra na parede, né? Quer dizer, tinha que ter essa preocupação, e também as legendas foram colocadas em planos inclinados no piso, mas exatamente na aresta entre a parede e o piso. Então, era um plano inclinado, né? Para as pessoas verem. Tivemos muitos elogios, mas também algumas críticas, né? Quer dizer, porque às vezes tem uma distância na vertical, né? Se você tem 1,60 m, você está olhando numa distância de 1,60 m a legenda, né? Quer dizer, se você tem 1,70 m, você está mais longe da legenda ainda, né? Mas eu acho que tem sido, não sei se você tem percebido isso, mas acho que tem sido, de fato, uma preocupação, sobretudo da curadoria, né? Quer dizer, de deixar a obra mais solta, mais limpa, né? Quer dizer, uma área ao redor de maior silêncio, né? Quer dizer, para que não tenha muitas etiquetas e muitas informações nesse sentido. E deixa eu te perguntar, você já fez alguma exposição que tenha tido também a ferramenta online para visita? Né? Então, você está lá, você pode baixar, porque eu vi que você falou de QR Code, né? Quer dizer, de usar o QR Code, inclusive em material gráfico, né? Quer dizer, então você tem um catálogo, acho que foi da Gili Young que você falou. É, que você falou que tinha um QR Code no catálogo, e as pessoas, quando acessavam o QR Code, elas iam para um filme. Isso, elas iam para o time-lapse da montagem das instalações. Eram 2 time-lapses diferentes. Isso na minha época, quando eu tinha os mesmos 30 que você tem hoje, era impensável, que a partir de algo impresso, você ia para um filme, né? Quer dizer, mas isso, de uma certa maneira, amplia muito a área da comunicação, né? E a área também da comunicação como um todo, e entender que você pode incorporar e você pode fundir linguagens. Então, né, você tem a tecnologia no impresso que te leva para o mundo digital, e da mesma maneira faz né, quer dizer, um remissivo ao contrário. Então, eu estou tentando lembrar de outras possíveis exposições onde isso aconteceu. Tem a exposição Constelação, ela foi para o meio digital num tour dentro do Farol, eles fizeram um tour virtual, e eu acho curioso, porque assim, a gente vê a exposição no tour virtual, e é uma exposição específica, que o espaço ele é composto por luzes, e luzes que pegavam a silhueta da pessoa que visitava o espaço. Então, a obra era formada por quem visitava o espaço, mas você poderia ver a obra no digital com essa construção parcial, né, que foi feita enquanto ela estava no espaço. Então, também é uma dinâmica aí entre os 2 mundos interessante. Olha, eu dei há pouco um spoiler e a Ana Carolina acabou de dar um spoiler gigante, gigante, e vocês vão entender muito em breve do que eu estou falando, porque esse spoiler que ela acabou de dar, a gente vai ter o privilégio de trazer quem fez. Então, vai falar como é isso, como não é, e vai apresentar, eu tenho certeza, porque é uma aula que nós teremos de tecnologia. Tecnologia, novas mídias, exposições imersivas, porque eu acho que eu falo muito de cultura material, de exposições mais tradicionais, mas eu acho que está na hora da gente também trazer uma discussão dessas novas mídias, dessas novas linguagens, sejam as obras em novas mídias, seja a comunicação visual, né? Quer dizer, que é pensada para as novas mídias e pensada de uma certa maneira para esse mundo da comunicação que muda a cada segundo, que muda permanentemente, né? Quer dizer, que tem que estar super atento, mas eu acho que eles saberão do que nós estamos falando e saberão o tamanho do seu spoiler quando você fala da exposição Constelação, porque eu tenho certeza
que eles falarão do Nonotá, que ele falará, embora ele represente um coletivo. Mas eu acho que é bacana da gente entender, inclusive, as intersecções e as interlocuções de todas as áreas, né? Quer dizer, eu acho que mostrar esse bastidor, que eu chamo de engrenagem, e vou chamar sempre, mas é revelar o bastidor da área da criação, da área da produção cultural, nas mais diversas linguagens, quer dizer, por trás daquilo que é o resultado, que muitas vezes as pessoas pensam como resultado, veem como resultado, mas não conseguem reconstituir um processo que é muito rico, né? Quer dizer, eu não sei se acontece com você, então vou perguntar, porque no meu caso acontece. Quando a gente começa um projeto, a gente começa no plano ideal. Projeto é tudo isso. E quem discute o projeto no tudo isso, e eu já comentei um pouco com eles sobre isso, sabe de onde ele nasceu e que tamanho ele tinha quando nasceu. E muitas vezes a gente, ao longo do desenvolvimento do projeto, inevitavelmente, a gente tem que fazer adequações, adaptações, seja por causa do tempo, do espaço, do recurso. Então, a gente acaba fazendo não o plano A, a gente faz o plano D. Mas é um plano D tão incrível, e o público que não conhecia o A, o B e o C, usa o D e percebe o D como um grande A, que eu também acho que é isso que é bacana, né? Quer dizer, a gente consegue também ir fazendo, e analisando, e adequando, e refazendo, e adaptando ao longo do processo, né? Quer dizer, que eu acho que isso é uma coisa muito legal. Então, eu queria te perguntar, sempre é a primeira ideia que vinga para você? Não. É qual plano? Nunca é o plano A, é que plano para você? Como é que Olha, como é que é esse processo de trabalho? Quer dizer, você tem que fazer muitos estudos, você tem que fazer muitas investigações, você fica construindo, você vai para trás, volta, você puxa uma ideia que foi a primeira e junta com. Como é que é esse processo? normalmente é feito. Eu monto algumas opções, né? Porque não tem como você ser assertivo logo de cara. A partir disso, a gente consegue entender o que funciona ou não, o que funciona para o curador, o que o artista gosta também. Então, mas A quando gente você consegue... leva para o curador, não é a sua primeira ideia ou você já fez o desenvolvimento de várias opções de. Já fiz os desenvolvimentos de várias opções, daí eu levo a que eu acho que o curador vai gostar, a que eu gostaria e uma do meio termo, pelo menos. Tem que ter um balanço. E assim, cá entre nós, um segredo, né, que não é tão segredo, que estamos aqui entre amigos, tantos alunos, a porcentagem de escolhas do curador por aquilo que você gostaria está mais ou menos aonde? A exceção à regra. Mas aí você leva também opções, quer dizer, para o curador, para o cliente, né, quer dizer, para o arquiteto, quer dizer, para as pessoas que vão participar desse processo, e aí vocês fazem uma discussão. Sim, normalmente é feita uma discussão, às vezes, em cima de discussões que a gente tem, a gente vê que não era nem o A nem o B, mas a gente pega elementos do A, pega elementos do B e monta uma terceira. Então, também é um trabalho em conjunto. A tipografia, por exemplo, da exposição Devaneios, eu estava trabalhando uma tipografia mais regular, daí o curador falou, nossa, se a gente fizesse uma letra de cada tipografia, assim, de cada família, vai dar um dinamismo diferente. Então, também foi construído isso, e a identidade iria numa parede que a artista fez uma distorção diferente, a gente incorporou essa distorção na letra, e também são coisas que não tinha nem como serem pensadas antes, se não tivesse todo esse processo de discussão no meio, né? Entendi. E você, na verdade, uma pergunta minha, você parte de letterings que existem ou você também desenha as letras em algum momento? Essa do Devaneios foi desenhada, mas... Essa foi desenhada. Essa não é uma tipografia que exista. Tipologia, tipografia, não sei. Não é uma tipografia que exista, e a título de curiosidade, eu precisei passar a tipografia para o pessoal que ia produzir algumas outras peças. Então, eu tive que pegar o desenho de cada letra que eu fiz e montar um arquivo de tipografia para poder passar isso adiante, que a pessoa fosse escrever devaneios e sairia exatamente com o desenho da exposição. Nossa! É Como? como se porque você consegue desenhar tipografias, você consegue montar isso.
Então, você monta um desenho para um alfabeto, você sobe isso num programa que faz toda a codificação para você. E eu não criei o alfabeto inteiro, mas eu criei as letras correspondentes ao nome da exposição para que essa tipografia pudesse ser usada. E uma pergunta de curiosidade, qual é a diferença entre tipografia e tipologia? Você usa tipografia. A gente vai ver isso e vai falar em alguma aula, a gente vai esclarecer uma nota de rodapé, vamos fazer isso por conta da gente, né, saber se a gente está falando tudo certo ou não. Mas eu acho que eu aprendi, desenvolvi, sempre usei tipografia por conta de família tipográfica, estilo tipográfico, tudo vem do tipo da gráfica que foi feita nas máquinas. Então... E uma pergunta, qual é o aplicativo que você usa? Qual é o programa gráfico que você usa? Quais são os mais adequados? Eu uso, na verdade, o pacote Adobe, né? Eu acho que o pacote Adobe é uma grande ferramenta e o designer que sabe usá-la bem tira grande proveito, porque a gente tem o Illustrator, onde a gente está falando de elementos vetoriais, o Photoshop, quando a gente fala de imagens, imagens são pixels, então ela tem uma limitação de redução e uma limitação de ampliação, sem comprometer a imagem. Vetores, por exemplo, não, você pode ampliar ou reduzir, que vai funcionar igual. Temos o InDesign, que é exclusivo para produtos editoriais impressos, que são voltados para paginação. Até a própria edição de vídeo que a gente usa em conjunto, às vezes usa o Premiere, depois vai para o After para poder fazer uma combinação. Então, você está sempre trabalhando com um e com o outro para poder montar as peças. Dependendo do programa, você faz tudo em um, ou você usa e incorpora mesmo, para poder usar o máximo dos programas da Adobe. E surgem muitos programas novos? Estão surgindo alguns programas novos, mas eles são mais em questão são ferramentas diferentes para ilustração, ferramentas diferentes de edição de vídeo que estão surgindo e ferramentas diferentes para prototipação. Ferramentas para edição de imagem em vetor ainda acaba sendo boa parte a Adobe, não surgiu muita coisa nova. Mas para prototipação de site, aplicativo, tem ferramentas novas que estão surgindo, inclusive ferramentas que são online, que não precisa necessariamente ter um programa, e ferramentas online que funcionam colaborativamente. Então, você pode trabalhar com outro designer ao mesmo tempo, ou você pode parar o projeto, o outro designer pode continuar, porque fica na nuvem, né? Então... Natal nuvem. Então, tem surgido mais coisa nesse sentido, de ilustração digital e de prototipação mais voltada mesmo para o mundo digital. Bom, é uma permanente atualização dos conhecimentos, não tem jeito. Né? Eu acho que é... Tem uma pergunta aqui para saber se você trabalha sozinha, você tem uma empresa cheia de gente, como é que é? Eu tenho uma empresa, mas na verdade eu não tenho funcionários, a minha empresa sou eu. Eu tenho um sócio produtor e eu fico com a parte de design e comunicação. E eu trabalho sozinha nos meus projetos, às vezes com um assistente ou outro, caso eu tenha que contratar, mas não tenho ninguém. Mas você já fez colaborativo desse jeito que você falou? Já compartilhado? Já fiz colaborativo, inclusive com ferramentas de gestão online, que são completamente colaborativas. Também ferramentas de mapa visual, sabe, mapa mental que você vai criando, que você vai compartilhando. Então, são equipes completamente remotas que estão espalhadas pelo mundo, mas que trabalham em cima de um mesmo documento. Eu vou ficar muda. Eu não sou capaz nem de engatar uma pergunta a partir disso. Vocês viram por que eu chamo gente jovem? Porque vocês tivessem todas as aulas só comigo, vocês estavam lascados. Nós estávamos fazendo uma aula que talvez não tivesse tão atualizada, embora conhecimento nunca é demais, e experiência também não. E eu tento sempre me atualizar, mas eu me atualizo justamente quando eu faço isso.
chama alguém mais jovem, alguém que está numa outra posição para falar com todos nós, porque eu sei que aqui nós temos pessoas jovens e pessoas que não são tão jovens, pessoas com experiência e pessoas que não têm tantas experiências assim, mas que vão, pelo que eu tenho visto nas perguntas, nos chats, eu acho que vocês estão ficando muito interessados e cada vez mais interessados pelos conteúdos. Então, eu acho que foi muito bacana, aliás, está sendo, a gente não está se despedindo necessariamente, mas eu acho que deu um pouco para perceber, e não um pouco, mas bastante, a partir da sua apresentação, quando você começa, né, quer dizer, a sua participação na aula, apresentando os seus trabalhos, os projetos, né, quer dizer, desvendando um pouco esse seu processo de trabalho, né, quer dizer, os desafios que a área do design tem, né, quer dizer, que o designer tem, que faz comunicação visual, identidade visual, que está no mundo real, que está no mundo presencial, que está no mundo digital, que tem ferramentas, né, quer dizer, de mundo presencial, de mundo digital, e como tudo isso precisa, de uma certa maneira, dialogar, né, quer dizer, porque no fundo é isso mesmo, a vida é exatamente isso, são camadas simultâneas que se sobrepõem, que acontecem, enfim, é uma loucura, mas eu acho que deu para apreender quem é o design, quem é o designer, o que é o design, o que é a comunicação visual, a identidade visual, como é que surge a ideia, para onde ela vai, né, com quem você compartilha a ideia, né, quem são os outros agentes que colaboram, né, quer dizer, para que a ideia se amadureça cada vez mais e que chegue num bom resultado, que eu acho que isso é que é super importante. Então, eu queria fazer um pedido para você, a gente tem um material de apoio que a gente deixa disponível, eu queria saber se você deixa eu colocar essa apresentação também para que as pessoas tenham uma noção, que é um material de trabalho mesmo, material para que possa enriquecer um pouco mais e aprofundar um pouco mais as experiências que a gente tem tido nas aulas. Claro, claro, claro. Compartilhamos. Eu acho que é bacana, né? Quer dizer, materializa um pouco mais, eu acho que tem. Você pode até pensar num formato outro, se você quiser, mas eu gostaria de, né, quer dizer, no decorrer do curso, de colocar isso, onde nós estamos colocando essas apresentações para que todo mundo tenha acesso. E lembre das aulas que já passaram, né? Quer dizer, e quando acabar de todas as aulas que passaram, porque eu acho que é um material bastante rico e que poucas vezes fica visível, né, quer dizer, para as pessoas, né, quer dizer, visível o processo de trabalho de todas as áreas, dos profissionais que se envolvem. Então, acho que também a gente vai revelando esse processo, né, trazendo à luz o bastidor para que as pessoas possam, de uma certa maneira, entender melhor, né, quer dizer, da onde se partiu, aonde estamos chegando, quais são os resultados, os erros e os acertos, as preocupações e os desafios, mas eu acho que a gente consegue, de uma certa maneira, apreender bastante bem esse universo da comunicação, o universo e a vida do designer, que não é fácil. Então, se ninguém mais tem qualquer outra pergunta, espera aí que tem alguém que vai mandar uma pergunta, é isso? Quais são os cursos de especialização que você fez? Nossa, eu fiz vários, na verdade. Eu comecei com design de produto na faculdade, e daí eu comecei já desde cedo da faculdade a fazer curso por fora. Então, eu fiz os cursos do pacote Adobe, fiz curso de ecodesign e sustentabilidade, fiz curso de embalagem como quinto P do marketing, fiz workshop de criatividade, publicações para designers, jornalistas. Nossa, eu fiz tantos. E todos eles, eu tenho certeza, geraram, né, quer dizer, conteúdos com os quais você trabalha em todos os projetos que faz, né, quer dizer, porque no fundo vai acumulando conhecimento e é um repertório, é um arquivo que nunca acaba, né, quer dizer, que sempre está lá, é uma biblioteca, né, quer dizer, de conhecimentos que são super legais. Bom, eu acho que eu gostaria, infelizmente, de dizer que estamos caminhando para o final da aula, mas eu acho que foi muito boa. Eu agradeço muitíssimo em nome dos alunos, faço, né, quer dizer, esse papel de representá-los.
Eu acho que foi muito rica essa experiência, foi muito incrível aquilo que você trouxe. Acho que o assunto não se esgota absolutamente, ao contrário, eu acho que você abriu o assunto de tal sorte que se possa trabalhar a partir dele, que se possa, né, quer dizer, ir atrás de mais informações e mais do que isso, talvez quando a gente voltar completamente para o mundo real, ou mesmo quando vocês agora continuarem se relacionando com o mundo digital, olharem com outros olhos, né? Quer dizer, tentando entender exatamente isso que nós discutimos, conversamos e trouxemos para compartilhar com vocês, que vocês percebam que, na minha opinião, o design, que não é da exposição, mas o design em si como área, está na nossa vida. Basta abrir os olhos para a gente se relacionar com tudo aquilo que é design. Então, assim, é muito interessante a gente focar naquilo que é uma exposição, naquilo que é um projeto cultural, nas linguagens, mas o que eu queria dizer para vocês é assim, olhos abertos, a relação é direta com o design, seja ele gráfico, seja de produto, seja roupa, seja o que for, né? Quer dizer, então, eu acho que é um jeito da gente também ir mudando a forma de olhar. Tudo está ao nosso redor e a gente tem que ter essa sensibilidade. Então, eu acho que cada um que vem aqui compartilhar com as experiências que tem, vai nos ajudando. Cada um nos ajuda a olhar o mundo de maneira diferente, que eu acho que é a função da arte. E acho que estamos todos alinhados nesse sentido. Mais uma vez, Ana Carolina, eu queria te agradecer muitíssimo e tenho certeza que muito em breve muitas oportunidades, né, aparecerão para a gente continuar essa conversa. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Muito obrigada também. Queria agradecer a todos também pela oportunidade e sejam bem-vindos a esse novo universo que vocês estão comigo. Eu tenho certeza que você deixou eles muito interessados, com certeza. Muito obrigada. Um beijo para você e, gente, até a próxima aula. Um beijo. Tchau.